Fala galera, beleza? Estamos começando agora a nossa aula 8 do nosso nível 1, módulo básico de Unigui, correto pessoal? Nesta aula nós vamos falar sobre configurações do servidor web, instalar um IIS para vocês, tá? E configurar o Unigui, configurar o modo ISAP para rodar o Unigui aí, tá? Vamos hospedar uma aplicação, tá? E fazer ela rodar e mostrar para vocês como é fácil fazer isso aí lá no servidor web do Windows. Beleza, pessoal? Bom, para a gente recapitular aí, deixa eu mostrar para você o slide nosso. Este é o cronograma do nosso curso nível 1 básico, correto, pessoal? Nós já falamos sobre todos esses 8 temas aqui, tá? E vamos falar nessa aula sobre o tema 9 e o tema 10, tá? Os dois últimos temas, que é configurar o servidor web e hospedar a aplicação no IIS, tá? O ISAP lá do nosso Unigui. Pessoal, eu acredito o seguinte, que com este curso, as pessoas que assistiram e foram acompanhando, já tem uma noção básica de desenvolver um app, tá? De criar o seu aplicativo lá da melhor forma, escolhendo como vai trabalhar com essa aplicação, tá? Os parâmetros, data module, um CRUD simples que a gente criou, gerar o relatório e mostrar o relatório PDF no navegador. O intuito nosso desta primeiro nível era isso, dar o start inicial para você ter uma ideia inicial de como trabalhar com o Unigui, tá? Eu acredito que a gente vai estar cumprindo a nossa missão nesse último vídeo aí e executando ela da melhor forma possível, tá? Continuo deixando aberto, o pessoal pode mandar para mim críticas e informações extras que precisar, para que a gente possa estar conversando aí e trocando ideia para vocês terem esse encaminhamento inicial bem feito aí no nosso grande framework Unigui. Beleza, pessoal? Aqui eu já estou com a minha VM do Windows Server 2012 R2 instalada, para a gente começar a nossa aula 8. Pessoal, então bora de Unigui na veia, pessoal? Bora trabalhar? Então bora comigo, tá? Vamos lá. Com o nosso Windows Server aberto, a gente vai clicar aqui em gerenciador de servidor, tá? Antes de a gente instalar o nosso pacote lá de servidor web, uma coisa que eu recomendo é o seguinte: na hora que ele vai instalar, ele já faz algumas configurações com nome e tal. Eu acho mais legal já deixar essa pré-configurada. A gente abre aqui a aba Sistemas, tá? E vamos alterar o nosso nome do servidor, tá? E aí o grupo de trabalho, se você quiser alterar tudinho, você faz aqui também, tá? Eu já vou deixar alterar, porque na hora de instalar ele pede o nome do servidor e já deixa configurado o servidor Unigui, né? Se ficar esse nome que o próprio Windows dá, é um nome estranho, né? Ele vai pedir para reiniciar, vamos deixar ele reiniciar a nossa máquina. Bom, já estando ele reiniciado, nós vamos fazer o que? Abrir o gerenciador de servidores. Abrindo esse gerenciador, pessoal, é aqui que a gente adiciona funções e recursos e outras configurações do nosso servidor, para quem nunca mexeu com um servidor da Microsoft, tá? Você vai vir aqui em gerenciar, adicionar funções e recursos. Próximo. Aí aqui que eu falei, olha, já pega o nome do servidor aqui, o IP que está configurado, tá? E aí a gente vai dando continuidade. Nesta tela aqui que a gente vai instalar o nosso servidor, tá? A gente vai marcar aqui, ó, servidor web IIS. Ele vai pedir para adicionar recursos, você confirma que vai adicionar os recursos, aperta próximo. Eu gosto por padrão, pessoal, a fazer a instalação nessa etapa aqui, ó, dos .NET Framework, tá? Eu acho interessante a gente já deixar instalado na máquina, porque são recursos que você vai precisar às vezes para alguma outra atividade do seu servidor,
tá? Então já deixa configurado aqui, deixa instalado para você depois não ter que às vezes quebrar a cabeça com uma coisa que não tem nada a ver, tá? Então a gente seleciona nesta tela aqui .NET 3.5 e o ASP.NET 4.5 aqui, tá? O .NET 4.5 ele já vem pré-instalado. Próximo novamente, né? Tá, aqui nesta tela que mora a maioria dos erros do pessoal, tá? Porque aqui você, visualizando de forma rápida, você não vê o que necessita instalar. Porque ele vem escondido aqui, não sei porquê, desenvolvimento de aplicativo, tá? E a nossa ferramenta aqui, ó, ISAP, tá bem aqui. Se a gente não instalar isso aqui, tá? Não vai funcionar. Então a gente já marca aqui o ASP.NET, que ele já marca o ISAP, tá, pessoal? Já adiciona os recursos necessários. Tá? Então a gente vem aqui, marca o ASP.NET 3.5 e 4.5, ele já vai marcar o que é necessário para rodar, beleza? Aperta próximo e aí você aperta instalar, tá? É só aguardar ele fazer a instalação que ele vai já finalizar e te dar a mensagem aqui, tá, pessoal? Alguns minutinhos depois ele vai estar quase terminando, tá, pessoal? E aí ele termina e vai te dar essa mensagem aqui, instalação bem sucedida em servidor UniGui, o nome do seu servidor, beleza? A gente vai fechar. Você pode ver que ele não pediu para reiniciar o servidor, tá, pessoal? Mas eu aconselho que você faça isso. Reinicie, porque é necessário, ele precisa recarregar algumas DLL e tal, que de repente na hora que a gente for configurar lá para executar o ISAP, qualquer coisa desse tipo, venha dar erro. Né? E aí às vezes era simplesmente uma reinicialização do servidor. Então eu recomendo que reinicia, mesmo ele não pedindo, para a gente começar corretamente aí, tá? Vamos aguardar ele reiniciar. Ele já reiniciado, nós vamos iniciar novamente o trabalho de configuração do nosso servidor, tá? Bom, eu já tenho instalado aqui, por padrão, toda vez que eu inicio um server 2012, eu deixo o Mozilla instalado, tá, pessoal? Então a gente abre lá, prefiro trabalhar com ele do que com o Internet Explorer. Vamos dar um localhost e ver se vai estar rodando o nosso servidor web, tá? Ele tem que aparecer a página padrão do servidor web da Microsoft aqui. Vamos esperar ele carregar. Ver se ele vai carregar corretamente. Se ele carregar, ok, carregou, tá? Carregou esta página aqui, esta é a página do 2012, tá? Carregou esta página, quer dizer que o nosso servidor está rodando corretamente. Já está pronto para rodar o UniGui? Não, não está pronto para rodar ISAP DLL em servidor web, tá? Se você for aqui e colocar um standalone aqui, ele vai rodar beleza, tá? Que não é necessário o servidor de web da Microsoft ou para estar rodando isso aí, tá? Mas vamos lá fazer a configuração dele. Vamos minimizar ele aqui, tá? Aqui em ferramentas, a gente vai ter, ó, gerenciador de servidor, tá? De serviços do IIS. Carregando ele aqui, a gente vai ter o servidor já aqui para a gente fazer a configuração, tá? Toda vez que você abre ele, ele te dá um aviso desse aqui, ó, Web Platform, tá? Este Web Platform é uma ferramenta, tá? Da Microsoft para você instalar alguns recursos no seu servidor web, tá? Se você for precisar instalar PHP, MySQL, outros itens, tá? Você pode recorrer a ele para fazer essa instalação, tá? No nosso caso aqui, eu vou cancelar aqui, não vamos utilizar ele, tá? Vamos só fazer a nossa configuração mesmo. Bom, ó, tá aqui os POW instalados, o site default instalado, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar com o que a gente precisa configurar nesse rapaz aqui para ele rodar ISAP, para ele rodar o DLL corretamente, tá bom? Primeira coisa que eu já gosto de trabalhar é o seguinte, aqui em default, tá? Clica aqui, se você tiver aqui, você clica aqui no seu nó principal, que é o nome do seu servidor, você vai em mapeamento, tá?
E aqui, ó, você vai ver que a ISAP ela vem por padrão desabilitada, tá? Você vai clicar com o botão direito, tá? Ó, se você apertar editar, ele só te traz as informações, tá? Não é aqui, tá? Você vem aqui, editar permissões de recurso, e aí você vai marcar aqui, ó, executar. Só de você marcar executar, ele já saiu de lá e já veio para baixo, tá? A gente já está o quê? Permitindo a execução de DLL no nosso servidor. Este é o primeiro ponto. Agora, o que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo algumas configurações extras. Vamos clicar agora aqui nos posts de aplicativos, tá? E vamos nesse item aqui, ó, definir padrões, tá? De post de aplicativo, tá? Por que eu vou aqui em definir? Porque todos os novos que a gente criar, ele vai seguir o padrão que a gente vai deixar aqui, tá? Você não vai precisar vir toda vez configurar a mesma coisa. Primeira coisa que a gente tem que fazer, definir aqui como verdadeiro, tá? Habilitar aplicativos de 32, você põe como verdadeiro, tá? Aí você vai vir mais um pouquinho aqui para baixo. Em tempo limite de ociosidade, você vai marcar 0, tá? Isso aqui quem vai gerenciar é o nosso amigo Unigui, tá? Aqui em desabilitar reciclagem para alterações de configuração, você vai marcar como true, como verdadeiro, tá? E aqui no intervalo de tempo regular, você vai pôr 0, tá? Aqui em identidade, vamos colocar como um usuário, uma conta personalizada, que vai ser o usuário do seu servidor, tá, pessoal? Você vai pôr o usuário do seu servidor lá. E aí vai ficar aqui como administrador, tá? Bom, isso aqui é a configuração padrão para rodar, tá? Então, quando você criar um novo POW aqui, ele vai buscar essa configuração padrão. Se você vir aqui em Default, tá? E vir em configurações avançadas, você vai ver que ele já deixou como padrão a mesma coisa que a gente acabou de configurar, tá? Ele já ajustou neste aqui, que é o modelo default dele aqui, tá? Bom, então a gente já configurou aqui e já configurou também aqui, né? O mapeamento de manipuladores, tá? Para a gente começar a testar, pessoal, e ver se está rodando ou não, a gente vai precisar de uma DLL ISAP, tá? Para poder fazer isso aí. Mas vamos fazer o seguinte, antes de instalar, o que a gente vai precisar? Configurar o nosso Unigui no servidor, tá? Então, o que eu já tenho aqui que eu trouxe para esta máquina? Aqui numa pasta inst de instalação, eu já trouxe para cá o Complete Runtime, tá? Da versão 14.12, que é a última disponível no site, tá? Neste momento que a gente está gravando a aula. Pessoal, é o seguinte, quando você vai instalar o Unigui no seu servidor, se você é um membro licenciado, um usuário licenciado, você ganha vários arquivos de instalação. Um deles é este aqui, o Runtime, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, executar como administrador, né? Sim. Next. E vai fazer a instalação padrão, tá? Não muda nada na sua instalação. Deixa padrão do jeito que tá, do jeito que o Unigui coloca, tá? Deixa ele rodar tudinho, fazer a instalação completa, que aí eu vou mostrar para vocês o que é que ele instala. Tá, após a instalação, o que ele fez? Pessoal, ele foi lá na sua pasta de arquivos de programa, criou uma pasta FMsoft, que é a mesma que tem no seu computador, cria uma pasta Framework, que é a mesma, cria uma pasta Unigui, uma única pasta, não cria as outras que ele tem aqui extra aí, tá? E dentro dela esses arquivos aqui, tá? Se você não tem esse runtime, o que você precisa trazer para o seu servidor? Essas 4 pastas neste endereço, ó. No arquivo de programa, FMsoft, Framework, Unigui, tá? Então, você vai trazer ela para cá, tá? E aqui eu já te recomendo o seguinte, se você não mexeu lá na sua app, no seu aplicativo, as configurações padrões, ele vai buscar pela pasta Uni, tá? Ele não busca pela pasta 10.14 lá, tá?
a 1402. E a de dispositivos mobile também ele procura pela UniM, tá? Então quando você instala, o que você deve fazer é isso aqui, tá? Essas duas aqui você deixa como está, é assim que ele procura, tá? Esta pasta fica apenas Uni e esta pasta apenas UniM, tá? Feito isso, a gente já está com o nosso framework UniGui prontinho, tá? Configurado na máquina. O procedimento, pessoal, que o pessoal tem muita dor de cabeça e tal, simplesmente é porque você não renomeia essa pasta corretamente, tá? E você não deve mudar, se lá na sua aplicação você falou que a pasta Uni e a pasta UniM é em outra localidade, aí você vai ter que mudar aqui também. Por isso que eu falo, deixa no padrão que o UniGui traz para você, que você não vai ter dor de cabeça depois para fazer o deploy dele, tá? Então vamos voltar agora no nosso servidor. E nós vamos fazer o quê? Vamos criar uma aplicação aqui. Uma pasta. Nós vamos vir aqui. Ó, se você também não está familiarizado com isso aqui, a pasta padrão do internet, do servidor web da Microsoft, é a pasta em C2 e netpub www.root. Tá? Aqui é a pasta que você contém, que você vai colocar os seus aplicativos, tá? Então aqui a gente vai criar o quê? Eu vou criar uma pasta teste. E dentro dessa pasta a gente vai colocar aqui a DLL nossa ISAP, tá? Vamos voltar ao nosso Delphi. Aqui no nosso Delphi eu criei uma aplicação aula 8, simplesmente com um formulário escrito eu sou o UniGui rodando no IIS ISAP, tá? Vou gerar uma DLL. Para gerar uma DLL, basta você comentar esta primeira linha aqui, tá? E aí você fazer o build, tá? Feito o build, ele vai gerar a nossa DLL da aula 8, tá? Vamos lá, Show Explorer. Tá aqui, ó, aula 8 DLL. Vou copiar esta DLL aqui para minha VM, tá? E colar aqui. Ó, acesso negado. Por que dá acesso negado, pessoal? A pasta do www.root é uma pasta de segurança, né? Se eu estou copiando via rede esse arquivo, ele não vem, tá? Então a gente copia aqui numa pasta padrão qualquer do seu computador, e aí sim você copia de novo, e aí você vai lá na pasta que a gente criou teste e cola. Continuar. Pronto. Colou aqui, tá? Qual é o primeiro passo para a gente estar rodando este item aqui, tá? Ao você criar uma pasta lá dentro da www.root, ela vai aparecer para você aqui, ó, tá? Você vai clicar com o botão direito, tá? E vai converter para aplicativo. Convertendo para aplicativo, você pode usar o próprio default app pool, tá? Ou criar um app para você, um pool para você, tá? Eu vou vir aqui, tá? Não tem nenhum outro criado, então nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um antes de converter. Vamos criar um, porque eu vou te mostrar como que cria, tá? Você vem aqui em pools de aplicativo, tá? Clica no botão direito, adicionar pool, e aí você põe aqui, teste, o nome do seu pool, tá? Você pode pôr do jeito que você achar melhor aqui, tá? Ele aceita ponto, tá? Como se fosse um site também, tá? O nome de um site você pode colocar, tá? Aqui no .NET você vai pôr sem código gerenciado, tá? O UniGui não precisa de código gerenciado .NET, então você marca isso aí. Agora ele está aqui, vamos ver lá se as configurações avançadas dele, ó, veio todas as que a gente criou por padrão, ó. Você tá vendo? Ele aceitou certinho, sem problema nenhum, tá? Qual é a vantagem, pessoal? Já te dando uma dica agora aqui, de você criar vários pools para cada aplicativo seu, tá? Quando você precisar atualizar essa DLL aqui, você precisa reciclar o pool, você precisa vir aqui e reciclar ele, para ele limpar os carregamentos, ou você precisa parar ele para você trocar, senão ele não permite você apagar essa DLL e trocar ela para uma nova versão, tá? Porque tem gente usando, seria um arquivo em uso, tá? E aí ele não dá o aceite. Se você tiver todos os seus aplicativos somente colocado em um pool default, por exemplo,
Você tem lá 10 app rodando neste servidor. E todos eles usando aqui, quando você precisar atualizar um, você vai ter que vir parar ou reciclar este aqui. E quando você faz isso, todo mundo que está conectado na sua aplicação, cai a conexão na hora. E aí você vai ter que parar todo mundo para atualizar apenas um. Então crie vários, um para cada um, não tem problema nenhum. Você não vai ter maior consumo de memória ou coisa de tal, tá? Você cria um para cada um e aí você consegue gerenciar separadamente cada um na hora de atualizar, tá bom? Vamos voltar lá, botão direito, converter para aplicativo. Aí você vai selecionar e vai pegar o que é o teste, ok? Aí a gente vem aqui, ó, testar, ó, autenticou tudo corretamente, tá? Dá ok. E ele vai ter o que? Transformado aqui no símbolo de site com o aplicativo, tá ok? Feito isso, já está pronto para rodar? Vamos lá. Se a gente vier aqui, localhost /teste, é com E? Deixa eu olhar aqui. /teste com E. Aí se a gente só fizer assim, olha lá, ele falou o que, ó? Que não encontrou nada. Você tem duas opções, pessoal. Ou colocar o nome da sua DLL, porque o servidor web não sabe qual é. Por padrão, quem ele procura? Olha, se você vier aqui, ó, documento padrão. Eu estou no teste, ó, pessoal. Documento padrão, ele procura por esses aqui, ó. Default HTML, ASP, index HTML e HTML, o II start, tá? E o default ASPX. É isso aqui que ele procura. Então você pode acrescentar a sua DLL aqui, ou você pode acrescentar a sua DLL aqui na sua URL, tá? E aí quando você dá aqui o Enter na URL, aí ele já está mudando as informações aqui para você, tá? Então agora a gente já está com uma DLL aqui, ISAP, e vamos terminar a nossa configuração. O que eu recomendo? Sempre que você colocar um site novo, se sua DLL é nome diferente, primeiro, já vem aqui no documento padrão e adiciona ela, tá? Facilita, porque aí você não precisa mais adicionar ela aqui na sua URL. A gente vai trabalhar com a URL apenas assim, tá? Ele vai saber quem ele vai buscar e ele busca nessa ordem, tá certo? Bom, e aí o que a gente vai precisar fazer agora, tá? Vamos ver as configurações. Outro item que a gente vai ter que fazer a configuração, pessoal, a gente volta aqui em servidor, nome do seu servidor que você escolheu, e você tem essa opção aqui, ó, restrições ISAP e CGI. Você vai clicar duas vezes em cima dele, e aqui está tudo permitido. Então você olha aqui rapidamente, você fala assim, mas está tudo permitido, o que eu tenho que fazer aqui? Você tem que clicar aqui em editar configurações de recurso, tá? E vai marcar, já deixa marcado os dois, permitir o CGI e permitir o ISAP, tá bom, pessoal? Aí você vai dar o que? Ok, tá? Deu ok, tá? Aí você vai voltar aqui no seu navegador, vai rodar aqui e dar Enter. Simples, já estamos com o nosso Eu Sou Nigui rodando no IIS ISAP. Viu como é simples? A maioria das pessoas, quando vai fazer esse deploy aqui, esbarra naquele famoso erro loading, que está lá carregando e não vai para frente. Por que não vai para frente, pessoal? Simplesmente são essas configurações, esses detalhes do IIS e do servidor lá do Unigui que dá o erro. Se a gente vier aqui, pessoal, ó, só para vocês terem uma noção, vamos ver se ele vai permitir eu simular o erro para vocês. Opa! Arquivo de programa e tal. Se a gente tivesse aqui com a nossa pasta lá, o nome dela é 1 ponto alguma coisa, vou deixar só um aqui. Continuar. Se ela tivesse com aqueles nomes padrão que ela vem, ponto 14 e tal, 14 e tal, aí você vem aqui e dá, vou dar um Ctrl F5 aqui, ó. Ele vai dar o erro, olha lá, ó. Viu? É o famoso erro que todo mundo cai nesse aqui. Qual é o principal erro? Este erro, se você não tem biblioteca de terceiro, se você não tem componente de terceiro, está usando o Unigui simples e puro, né? O erro vai ser simplesmente a pasta, tá? Você vem aqui, põe a pasta Uni,
e a pasta uniem. E aí se a gente dá o F5 aqui, ele já está pronto, funcionando 100% para você, tá? E lembrando, quando dá erro, pessoal, qual é o segredo do Unigui para você começar a descobrir erro? Lá na nossa pasta teste, você vem aqui, ó, ele vai ter uma pasta chamada log e zap. Se você abrir, ele cria um arquivo por dia. Toda vez que o seu aplicativo der erro, consulte ele. Olha o que ele estava aqui, ó, tá? Ele veio aqui, ele deu erro de cache, tá? Como ali a gente já estava trabalhando com ele funcionando, ele não deu a mensagem de faltando arquivo, tá? Mas se a gente tivesse, pessoal, com os arquivos desde o início faltando, ele ia dar uma relação aqui, ó, que estava faltando os arquivos, faltando aquelas pastas, tá? E aí você ia precisar simplesmente configurar corretamente, tá? Então você viu como que em 25 minutos nós instalamos um servidor web, configuramos um servidor web, instalamos o Unigui, configuramos o Unigui e rodamos ele em módulo ISAP, tá? Se a gente colocar aqui /server, quando for usar o /server aqui, a gente tem que pôr o nome da DLL. Vamos pôr aqui. Aí ele vai carregar para a gente os recursos lá de visualização. Então aqui você já consegue visualizar algumas informações de como que está rodando a sua DLL, tá? Bom, como aqui a gente está trabalhando com a porta 80, padrão do nosso provedor aqui, do nosso servidor web, você não precisa fazer nenhuma liberação extra, tá? Como aqui ficou uma aula bem rápida, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar para vocês aqui a nosso standalone deste mesmo projeto. O arquivo standalone, o exe, tá, do Unigui, você pode colar em qualquer pasta. Aqui eu criei uma pasta aula 8, tá? E a gente criou o arquivo aqui, o exe. Você pode clicar 2 vezes em cima dele, tá? E ele vai começar a rodar para você. Não precisa ter nenhuma pasta extra. Ele automaticamente já cria todos os arquivos para você. E se a gente vier aqui na pasta, deixei padrão 8077, tá? Pera aí. 2 pontos. Ele está aqui rodando em standalone, tá? Então nós estamos com os dois rodando. Você pode trabalhar com os dois? Pode, sem problema nenhum, tá? A recomendação sempre é você trabalhar em módulo ISAP, tá? A performance é melhor, a qualidade e a garantia de você ter uma estabilidade é bem maior, tá? Então procure sempre trabalhar com isso aí. Se a gente vier agora, pessoal, vamos pegar aqui. Você viu que eu não precisei fazer configuração extra nenhuma, tá? Como a gente já tinha configurado tudo para o ISAP, ele também rodou o standalone sem problema nenhum. Vamos pegar qual que é o nosso IP aqui. E vamos chamar ele direto da minha máquina. Então, aqui na minha máquina eu abri o Google Chrome. E aí a gente vai fazer o quê? 192.168.117.2 e dá um Enter. Então, da minha máquina, estou chamando uma máquina remota, correto? Então, aqui estamos simulando como se a gente estivesse rodando fora da rede. Tá? Um servidor hospedado fora da rede. Espera aí, que ele está demorando porque eu peguei o IP errado, né? Opa. É 192.168.117.133. Aí. Eu peguei o Gateway. Então, olha lá, ele buscou quem? O servidor rodando lá. Se a gente colocar /teste, /teste, já rodou o nosso ISAP, sem precisar estar liberando nenhuma porta. Porém, se a gente colocar aqui 2.8077, ele já não vai rodar,
Você vê que ele vai ficar pensando e não vai rodar. Por quê? A porta 8077 ela precisa ser liberada no nosso firewall do servidor, tá? Vamos aproveitar e mostrar para vocês aqui no nosso servidor como é que a gente vai liberar ela, tá? Clica aqui no rede, abrir central de rede de compartilhamento, firewall do Windows, configurações avançada, regras de entrada, nova regra, porta, aí TCP 8077, permitir a conexão, domínio particular e público, teste unig, tá? Nome da sua regra, né? Então a gente liberou ela aqui, a gente volta aqui, olha lá, ó, ele já reconheceu na hora aqui, tá? Já puxou e já atualizou, agora rodando a porta 8077. Então, se você for trabalhar com um standalone, você vai precisar liberar suas portas no seu firewall, se tiver ativado, que é o recomendável, né? Tá? Lembrando que, rodando em standalone, você não tem como usar a porta 8077 para duas aplicações. Tá? Cada aplicativo seu terá que ter uma porta diferente. Rodando em ZAP, você terá uma única porta, a porta 80, rodando para todas as suas aplicações. Tá? Então aqui a gente conseguiu fazer o que? O deploy desta aplicação, fazer a configuração do nosso servidor e fazer a distribuição e rodar este servidor para vocês. E aí, pessoal, você vai poder falar assim: pô, Jorge, mas e aí, para eu divulgar isso aqui para o meu cliente, eu vou ter que passar meu IP, passar esse endereço dessa forma, o IP barra teste barra nome da minha aplicação, né? Eu não queria passar esse IP dessa forma que está aqui, eu queria esconder este endereço. Tá, existem algumas formas de fazer isso, tá? Por exemplo, você pode vir aqui, eu pegaria esse endereço, tá? E aí você viria no nosso, por exemplo, no caso eu tenho hospedagem de servidor, você pode ter aí outros tipos, aqui a gente usa o Plesk, tá? Tecnologia também para os servidores Windows, tá? E aí a gente tem o seguinte, tem um domínio lá, tem um domínio em geotecnologia, eu faço o que? Eu adiciono um subdomínio. Nesse subdomínio eu ponho lá teste, então quando a pessoa acessar teste.engeotecnologia.com.br, ele vai redirecionar para lá. A gente dá OK aqui para ele criar. E aí depois que ele cria, a gente faz a alteração, tá? Existem algumas outras técnicas que a gente vai estar mostrando posteriormente em outras aulas da parte avançada, tá, pessoal? Esta aqui é uma delas, é o de redirecionamento. Ele vai criar um frame, tá? E faz o redirecionamento disso aqui. Deixa ele aguardar aqui, carregar. Ah lá, ele criou aqui, a gente vem nela. Configurações de hospedagem. Eu altero aqui de website para redirecionamento. E aqui você vai fazer o que? Colocar o seu endereço de IP, tem que ser um IP público, tá, pessoal? Como está o meu aqui, que é um IP interno, não iria funcionar corretamente. É só exemplo, tá? E aí você marca aqui, redirecionamento de quadro, tá? Então, toda vez que vier para aquele endereço teste, .engeotecnologia, ele vai cair para este aqui, ele vai redirecionar para este aqui, tá? Você faz feito isso aqui, deu OK. Ele vai criar o redirecionamento internamente lá, nas configurações do servidor. E aí bastaria você simplesmente, olha lá, ele já está pronto, olha lá. Ele, toda vez que vier teste em geotecnologia, ele vai para isso aqui. Ele não vai mostrar o IP para o meu cliente, tá? Então, quando você quer criar alguma coisa desse tipo, é assim que faz, tá? Existem outras maneiras? Também existe, tá? Depende também da forma que você trabalha. Às vezes você pode manipular diretamente nos DNS do seu servidor para ter um efeito semelhante a isso aqui, tá? Redirecionamento via DNS, tá? Mas aqui é uma forma, tá? Então a gente vem lá, faz um redirecionamento de um subsite, de uma subdomínio do seu domínio principal,
e aí ele vai direcionar. E aí que você poderia criar o nome do seu cliente, cliente A, .engiotecnologia, cliente B, e assim vai, cada um redirecionando para aquela pasta devida, para aquela pasta correta, tá bom? E aí você não precisaria acessar de forma mostrando para ele este endereço aqui, tá? Aqui a gente viria aqui com este endereço aqui e digitaria aqui, ó, testeengiotecnologia.com.br. Está vendo que funcionou? Por que funcionou? Porque aqui ele está rodando localmente na minha máquina, está pegando o IP localmente. Se você testar de uma máquina externa, ele não vai dar certo. Não vai funcionar porque está procurando o IP 192.168, né? Que é uma rede interna minha, tá? Mas tá lá, ó, já mascarei para você, tá? Você pode ver que agora você não está mais vendo o IP e assim você passa para o seu cliente. E ele continua rodando aqui, ó, normalmente a aplicação Unigui de forma correta. Serve também para standalone? Também serve. Você vai por a porta aqui, né? 192.168.117, 133, 2.8077, 8080, 8081 e assim por diante. E aí ele vai ficar rodando aqui no seu browser normalmente e a pessoa não vai ter essa noção que foi feito isso aí, tá, pessoal? Então aqui você conseguiu hospedar a aplicação e fazer todas as configurações necessárias para você publicar e divulgar para o seu cliente, tá, pessoal? Bom, acredito que com isso a gente finalizou as nossas aulas, tá? Trabalhamos certinho já com todos os itens que a gente tinha que trabalhar, tá? Foi a configuração do nosso servidor web e a hospedagem de uma aplicação IS e também fizemos uma aplicação standalone, um pouquinho mais do que estava, tá? E também mostramos a configuração em um servidor Plesk, tá? Que você também pode usar qualquer um outro aí servidor que você tem, sempre eles têm um redirecionamento e é ele que você vai usar para isto, tá bom? Pessoal, fico grato pela atenção de todos, tá? Vamos para o próximo nível, nível 2, quem tem o nível 2, né? E qualquer dúvida vai postando no fórum, vai postando para mim lá que a gente vai trocando essa ideia e vai aprimorando com vocês aí, tá? Obrigado pela atenção, até a próxima.